Gente, super obrigado, boa tarde para todo mundo. Depois de um almoço é sempre desafiador abrir um painel. Quem não estiver ouvindo, chama os rapazes aqui. Ó, tem algumas pessoas que não estão ouvindo. É sempre um desafio depois do almoço a gente conseguir manter a energia alta, mas vamos lá. A nossa ideia aqui hoje, pessoal, é a gente falar desse papel do franqueado e a gente vai olhar para três frentes principais aqui: aquisição de clientes, como converter o fluxo de loja em mais vendas e como fazer esse cliente voltar a comprar. Mas antes de a gente entrar no painel, e a gente está com um painel aqui incrível, a gente está com a Carmine, multifranqueada, com 6 lojas Bibi, uma loja Artex e uma loja Vans. Marina Soares, multifranqueada, Cresci e Perdi, e Factia Amônica. E Ramés Nakib, multifranqueado, Crocs, Puquê, Plié, Luz da Lua, mais de 20 e poucas operações, então realmente vai ser uma troca muito legal com vocês. Me apresentando rapidamente, então, já tenho aí mais de 10 anos trabalhando com varejo, hoje eu atuo como VP de Revenue, então eu trabalho na parte comercial e de marketing da CRM Bônus, a gente atua com mais de 2.000 marcas de varejo, ajudando em várias etapas aí da conversão, fidelização e aumento do faturamento, tá? Aqui, antes de a gente começar, eu queria trazer 3 desafios que a gente está vivendo nessas etapas. O primeiro ponto, pessoal, aquisição de clientes. Tá super desafiador atrair novos consumidores para as lojas. Então, aqui eu trago uma primeira informação para atualizar vocês. A Meta, que é dona do Instagram e Facebook, vai aumentar o custo de mídia paga em 12,5% a partir de 2026. Isso significa que vai ser mais caro trazer clientes novos, principalmente, né, através de mídia paga. E a gente vê também um grande desafio no fluxo de shopping de vocês. Quem tem loja de shopping sabe que a gente tem um desafio aqui de fluxo, né, o fluxo caindo. Então, aquisição a gente tem como franqueado, né, saber lidar e navegar nisso para realmente conseguir trazer fluxo para a loja. Depois, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre conversão, ou seja, conseguir fazer com que o cliente vá até o shopping e entre na minha loja. Como que eu extraio mais valor dessa relação? E aqui a gente vai olhar que tem muito desafio também, né? Alta rotatividade de funcionário, vocês devem saber, esse foco constante do aumento em same-store sale, que vocês devem estar bastante focados nisso, e essa necessidade de a gente se adaptar a essa geração Z, que, por exemplo, quem trabalha com Vans, jovens consumidores, Crocs, né, tem um desafio de fazer eles continuarem indo no varejo físico para fazer compra. E por fim, a gente vai falar de fidelização, e aqui eu trago 2 desafios e oportunidades. O primeiro, né, o grande desafio que a gente tem de manter o cliente fidelizado. Hoje, 60% dos clientes em varejo no Brasil ficam parados em primeira compra. Isso significa que o pessoal vai lá, compra na Vans uma vez e depois não volta mais a comprar. Então, a gente vai falar um pouco isso, estratégias para contornar isso. E depois que a gente tem que ter também um olhar para os melhores clientes. 2% normalmente da base de clientes do varejo traz 25% do faturamento. Então, a ideia aqui foi trazer um pouco desses highlights para a gente abrir essa conversa. E estamos com boas pessoas aqui que vão me contar o que eles estão fazendo para driblar todos esses problemas e crescer, né, as operações. Tem, né, muita marca bacana aqui. E a ideia é eu já começar aqui abrindo um pouco dessa caixa de segredos de vocês e a gente compartilhar com o pessoal para eles entenderem. Carmine, no teu caso, né, você opera algumas marcas, tem Bibi Calçados e Vans. O que você está vendo hoje nesse desafio de atrair esse consumidor? Né, no caso de Bibi Calçados, principalmente uma mãe, um pai, enfim, para uma compra inicial na marca, e depois em Vans, um jovem consumidor que tem um desafio também de ir para o varejo físico, né? O que você está olhando dessas estratégias para levar fluxo para o shopping? Boa tarde a todo mundo. Bem, na Bibi, né, a gente tem uma loja. Quem não conhece a Bibi Calçados, eu chamo vocês para conhecer uma das nossas lojas. É uma loja voltada especialmente para a experiência da criança, né? Eu falo que é uma loja de experiência que vende calçado, né? Então, é uma nossa loja, ela vai ter um pula-pula, vai ter balão, vai ter tatuagem, né? Então, a criança fica fascinada pela loja. Muitos nossos clientes vão ao shopping, toda vez que vão ao shopping, quer ir na nossa loja, pegar um balão, colar uma tatuagem. Então, a nossa, da Bibi é muito mais voltada para a experiência do cliente
na loja da criança, né? E aí os pais ficam fascinados, né? Trata meu filho bem, me trata muito melhor, né? Já na Vans é muito mais um estilo de vida, né? A Vans é muito mais exterior e depois traz para a loja. A Vans faz festival de música, faz campeonato de skate, né? Então, o cliente da Vans é um fã. É muito engraçado. Muitas vezes eles chegam nas lojas, eles sabem muito mais o produto do que a gente, né? Então, o nosso desafio é trazer esse cliente de fora para dentro, para trazer para a nossa loja, porque Vans também vende multimarca, né? Mas o cliente fiel da Vans vai muito na nossa loja. É que quer ter esse contato com a marca mesmo, É. né? E não só numa multimarca muitas vezes. É. Interessante, eu acho que esse tema de, né, principalmente Bibi Calçados, pensar na loja como esse hub de experiência, né? Então, obviamente, a loja sendo um elo para, às vezes, mandar mais rápido uma compra do digital, mas ser esse ponto de experimentação, né? Principalmente Vans, que tem, cara, um sortimento muito grande, né? Então, vocês conseguem trabalhar uma experimentação muito melhor. E Marina, no teu caso em Cresci e Perdi, você também tem desafios grandes, né? De, primeiro, a mãe conhecer essa possibilidade, né, de conseguir produtos super bacanas, com preço acessível e montar, né, um primeiro armário, muitas vezes, de uma criança, né? Então, conta pra gente o que você tem usado como tática aí nas suas lojas para conseguir atrair mais fluxo. O mercado second hand, ele está muito forte, né? Então, acho que por si só, essa parte da sustentabilidade já gera uma curiosidade e a gente acaba sendo uma solução para quem quer comprar e vender. Então, a pessoa vai lá, desapega e ali mesmo ela já se apega por uma roupinha maior para os seus filhos. Indo até tamanho 16, expande mais, né? Tanto a curiosidade como a necessidade. Então, muitas vezes ela vai lá e pega em Pix, que ela está precisando daquele dinheirinho no final do mês. Ou então ela vai lá e pega em crédito na loja, que faz com que nós, donos, né, franqueados, não tenhamos que colocar a mão no bolso. Isso já é uma atração por si só. Quando a gente mistura a faixa harmônica, que no caso tá dando eco, né? Não, aumentou um pouquinho. Aumentou? Só. Tá muito alto aí, gente. Vou falar mais longe. Acho que eu abaixar um pouquinho. Eu misturei o serviço. Pode falar, pode falar. Tá bom? Só vou pedir para eles diminuírem um pouquinho. Tá. Então, assim, a Cresci e Perdi em si, eu acho que a maioria, né, conhece, porque é uma solução para as mães. Então, acaba sendo essa facilidade. É muito conveniente. Você já vai lá e resolve tudo de uma vez só. Quando a gente sai do varejo e vai para o serviço, que no meu caso é a estética, a harmonização facial, é outro desafio, né? Atrair os clientes, um mercado que está extremamente banalizado, né, pelo que a gente está vendo aí de estética na TV, Anitta, não sei quem põe bunda, ninguém põe. Então é muito banalizado. Como que eu trago esse público para lá, que não é o preço, e sim qualidade de serviço? E esse é um desafio, né? Trabalhar esse serviço e fazer isso acontecer. E no caso do Ramés, ele tem um grande desafio, que é também levar esse lifestyle dessas marcas tão icônicas que ele está trabalhando, né? Crocs, principalmente, que é a maior marca, né? Como transformar esse marketing, né, de uma marca global aí, né, em ativações para levar fluxo local. O que você tem trabalhado para fazer isso acontecer? Boa tarde, pessoal. Na Crocs, a gente tem um apelo muito forte da própria propaganda da marca, né, nas redes sociais, muito mais forte fora do Brasil, que acaba trazendo para o Brasil. A marca não investe muito em canais abertos, mas ela tem um projeto atualmente muito bom de visibilidade e atratividade para o cliente. Então, esse cliente, quando vai na loja, ele fica encantado com a loja, e também o apelo dos Jibbitz, que são os acessórios que vão no calçado. A linha de calçado, ela tem hoje uma variedade muito grande. Muita gente ainda fala, não, o Crocs é aquele calçado único, mas já mudou. Isso, para quem tem experiência de loja, vai acabar encontrando vários modelos que te atenda, e os acessórios que são... Faz a personalização do produto. A personalização do produto, que é uma experiência única. Você está na loja, podendo tocar, podendo personalizar o calçado e sair do jeito que você quer. Entendeu? Isso é muito importante, né? Fazer essa possibilidade de personalizar. Exato. Faz com que o produto se torne mais forte com a pessoa, né? Exato. Ô, Gustavo, Nossa, é o meu microfone que tá alto. Não, na verdade é o fone. É o fone? Aqui, ó. Tá. Aqui do ladinho esquerdo tem um negocinho que gira aqui embaixo, ó. Tá. O meu também ajustei. Tava alto?
Não, na verdade é só Vou o som. falar, tá bom. Bom, se não gritar na orelha de ninguém. Mas o que eu acho interessante só compartilhar, falando de aquisição, é que a partir do momento que você, franqueado, está aí me ouvindo, e quer diversificar, né? Todo mundo fala, nossa, Marina, você e seu marido saíram de um mercado tipo varejo e foram para o mercado de serviço, de saúde. Por quê? Porque é aquele negócio dos ovinhos na mesma cesta. Ao mesmo tempo, para o franqueado, são 2 canais diferentes. O que a gente buscou quando a gente trouxe esses 2 muito próximos, né, linkando a sua primeira pergunta, foi justamente a mãe vai lá, ela dá prioridade para o filho, ela está dentro da minha loja ali. Eu peguei um ponto na frente e coloquei uma clínica de estética. Então, por que eu já custei para atrair, o custo de aquisição daquele cliente eu já paguei, ele só tem que atravessar o meu mall ali, uma ruazinha para ir na minha clínica. Então, a mãe vai, cuida do filho, mas ela tem que se cuidar também. Então, você linkar aquela mensagem do autocuidado com essa parte da mãe já estar ali. Então, sempre pensar nessa sinergia quando você quer diversificar essa parte de franquias, né? De ser realmente um franqueado multi-franquias, né? Multi-marcas. Isso é super interessante. E a gente também conversou antes, pessoal, no tema de Instagram, né? E o WhatsApp, enfim. E o Instagram aqui também como uma fortaleza muito grande de vocês atraírem fluxo, né? Quem puder aqui compartilhar um pouquinho da experiência de vocês de terem Instagram da loja, eu acho que vale só para a gente colocar aqui também como dica para quem puder e a marca permitir, né, ter pelo menos Instagram por loja, né, como um canal importante de tráfego. Eu tenho a Bibi de São Luís, né? E aí lá a gente pode usar o Instagram da cidade toda, é um Instagram para as 3 lojas lá, no caso. Na Vans a gente não pode ter Instagram, né? A gente até tentou, mas caiu, né? E aí eu uso muito o meu Instagram, pessoal, sabe? Eu uso muito o meu Instagram e eu até falo, franqueados, abram o Instagram de vocês, se vendam como vendedor. Nós somos vendedores, né? Se vendam as marcas de vocês. Então, eu posto muito as minhas marcas, sabe? Muitos meus produtos. A minha intenção não é me vender como palestra ou como business. A minha intenção é vender os meus produtos, sabe? Então, e as pessoas se conectam com pessoas. Elas não querem ficar vendo Instagram cheio de foto de calçado ou Vans, ou Bibi, ou Artex. Eles querem ver como eu uso esses produtos. Então, eu uso muito os produtos das 3 marcas. E humaniza, né? As pessoas estão cansadas da IA, de receber mensagem de computador, sabe? Tem que ser mais uma coisa mais humanizada, mais pessoal, criando conexão mesmo. Exato, e isso é só o franqueado que consegue fazer, né? Escalar essa humanidade, né? Botar o vendedor para falar, chega o produto novo na loja e já em real time consegue mostrar o produto da vendedora que as pessoas gostam de ser atendidas da operação, é super relevante, né? Então, no caso da Crocs, nós também não temos Instagram das lojas. Então, nós temos o Instagram da marca, que faz um trabalho fantástico com a marca para todas as lojas. Porém, nós usamos muito os Instagrams dos shoppings, que isso é um apoio muito forte para as lojas. Então, os shoppings vão até a loja, fazem os vídeos, fazem as fotos e divulgam nos Instagrams dos shoppings. Isso a gente tem usado bastante, dá bastante resultado. Já nas outras marcas a gente tem por loja, tanto na Plié como na Puquet e na Luz da Lua. Pô, aqui é um insight importante, né? Para quem tem operação em shopping, né? Lembrar do shopping como canal de divulgação e conversar com eles para fazer esse tipo de ação é super relevante. E lembrar que o shopping é seu parceiro, né? Então, assim, a gente está ali com o shopping, chamar eles, conversar, não tratar eles ou os franqueadores como seu inimigo. Exato. É seu como parceiro, parceiro de negócio, exato. No meu caso, o desafio é rua, né? São 2 lojas de rua e eu não tenho esse apoio do shopping. A gente viu na Cresci Perdi a necessidade de mudar um pouco ali no começo. Eu entrei, tinha 80 unidades, hoje o Brasil tem 600 unidades no Brasil, então a gente foi junto nessa expansão e também nessa mudança de hábito do consumidor. Eu não era uma influenciadora, quem tiver aí pode seguir, Mamãe Sem Filtro, tá? Então também me segue aí, Carmine Ribeiro. A Mamãe Sem Filtro nasceu na oportunidade justamente de trazer as mães para perto, né, numa maternidade quando eu engravidei, e de repente, quando eu coloco minha cara ali, é 20% no faturamento. E não é brincadeira, é um evento, é um enxoval. Quando eu fiz meu enxoval, eu estava grávida, agora eu tenho um filho de 3 anos desfraldando. Tudo que eu posto do meu filho vende na loja. Fiz o aniversário dele de Hot Wheels, fiz um evento de Hot Wheels, vendi mais do que todos os dias do mês com brinquedo de Hot Wheels a R$60.
Então você vê o poder como a Carmine falou, você estar ali como dono, né, colocar a sua cara ali, o seu negócio que você usa, experimenta, indica, a pessoa não vai pela loja ou só pela marca, vai também pela sua influência, você está mostrando a vantagem daquilo. E a sua influência na sua cidade, né? Porque no final do dia é o vendedor, você vendedor, e as pessoas compram muito de você, né? Claro que a marca tem um trabalho incrível, mas aqui eu acho que é um grande aprendizado a gente sair às vezes dessa zona de conforto de esperar o fluxo vir pelo marketing da franqueadora, né, ou do shopping, e a gente ativamente ter os canais de mídia ativados para fazer isso acontecer. E aí eu acho que a gente parte para o segundo desafio, que é o nosso desafio de conversão, né? O desafio de conversão, ele passa muito, deixa eu até deixar nesse slide da conversão, ele passa muito quando a gente está olhando para principalmente aumento de same-store sale, né, de conseguir ter um time bem treinado, um time capacitado e fazer com que a gente consiga extrair um melhor valor daquela visita, né? No caso da Carmine em Artex, a gente tem um comportamento interessante do consumidor, né? As pessoas vão numa loja, normalmente de cama, mesa e banho, não necessariamente só para comprar. Às vezes elas vão para sentir o produto, para conhecer, para visitar a loja, né? Como que vocês têm usado essas visitas e aproveitado para aumentar a venda? Eu brinco com as meninas da Artex que ninguém sai de casa pensando assim, ai, que delícia, eu vou comprar uma toalha. Não existe isso, né? Então, a compra na Artex de cama, mesa e banho é uma compra de necessidade, né? E aí a gente usa muito as plataformas de mensagem para criar conexão, sabe? Então, a gente faz 50% da minha venda na Artex é Artex em casa. Então, eu tenho que ter um relacionamento com o cliente muito forte para ele abrir a casa dele, para a gente poder entrar na casa dele, montar uma cama, montar o enxoval do banheiro, né? O shopping hoje, para a gente, funciona mais como uma vitrine, sabe? Uma grande vitrine. A maioria das nossas vendas é uma Artex em casa. Caramba, que legal. Então, vocês vão, né, uma vendedora se desloca até a casa Isso. da cliente e faz o serviço de resolver o enxoval da casa dela. Completo. Não, tem casa que o decorador entrega a casa e a gente monta a casa inteira, de cama, mesa e banho. E aí a venda é maravilhosa, né? Que aí você sai de uma venda transacional para uma relação de, né, aprofundar, entrar na vida da pessoa Isso. mesmo, né? Então, a conversão, ela realmente vai para um outro patamar aqui de relação, né? E na Bibi e na Vans, principalmente, a gente tem os treinamentos da franquia, né? Mas a gente tem os nossos treinamentos, né? E a gente usa muito o treinamento toda semana. Uma vendedora, por exemplo, ela está com dificuldade no ticket médio. Então, essa menina que está com dificuldade no ticket médio, ela dá uma aula na loja sobre ticket médio. Ah, Carmine, mas a menina que está com dificuldade... Você lembra quando a gente estava na faculdade, assim, que o professor passava para a gente dar aula? E aquela matéria que a gente dava aula, a gente ficava expert, né? Então, é isso que a gente faz. Toda semana a gente tem a nossa quinta da moda, que as meninas, além de falar de moda, dos produtos, falam também das dificuldades delas, sabe? Ela tem que dar aula. E aí você faz ela estudar o tema que ela está com dificuldade. Isso. E compartilhar a vulnerabilidade dela com as colegas. A franqueadora até muitas vezes pede para a gente fazer vídeos, as meninas de tanto falar, de tanto dar aula, elas ficam mais desinibidas para falar no Instagram, sabe? Para postar. Porque elas estão ali falando. É realmente uma ideia muito boa. Eu, inclusive, dou aula e eu acho super difícil. Às vezes, para os alunos fixarem o conhecimento, a gente precisa botar a mão na massa, né? Então, até não botar a mão na massa, acho que às vezes só empurrar o conhecimento não vai, né? Então, achei bem interessante essa forma de treinar também os funcionários. E no teu caso, Marina, em Cresci e Perdi, né? Vocês têm esse elo muito grande também com a mãe, a vendedora, né? Como que vocês têm lidado com treinamento, aumento de conversão e aumento de PA em loja? O que a gente percebeu foi exatamente essa necessidade da conexão, né? Uma mãe, quando entra na loja, ela não está ali só em busca de uma roupa. Às vezes ela quer um abraço, às vezes ela saiu da maternidade ali ao lado, no meu caso é bem perto. Tá com uma criança prematura na incubadora, perdeu um filho, está indo lá desapegar malas e malas de um enxoval. Então, tem muita emoção envolvida e eu acho que não só nesse ramo, mas como qualquer outro. Você tem que encontrar ali no seu ramo qual é aquele ponto de conexão, como você vai quebrar aquela barreira. E aí eu brinco, né? Quem aí tá com o azul que já foi pra Disney? Quem aí já foi pra Disney? Deixa eu ver.
Vocês sabem o que é experiência Disneylândia, gente? É a rotina, é a jornada. No momento que ela entra, ao momento que ela sai. Então, a pergunta que vocês têm que fazer é, quando o meu cliente entra na minha loja, quaisquer que seja o nicho, ele está conseguindo ter uma experiência que ele olha para o lado, tem uma pessoa sorrindo para ele? Ou tem aquela pessoa assim, oi, posso ajudar? Não, ai, graças a Deus. Não é um negócio assim? No Rio de Janeiro, a gente tem muito esse desafio, né, de criar essa conexão. Então, quando a mãe entra ali, as atendentes, elas vão como se fosse família. Eu falo para elas, entende como você vai se conectar. Se é uma gravidinha, fala, nossa, que lindo, quantos meses, como vai chamar? Pronto, quebrou. Entrou com uma criança, nossa, que filho lindo. Molhou como adoçou a boca do meu filho, adoça a minha boca. Então, cria aquela conexão, estabelece aquele relacionamento. E eu acho que é importante vocês entenderem se isso realmente está acontecendo. Quando aconteceu na nossa, ela pegou o exame de sexo, né, do sexo do bebê, e deu para minha vendedora e falou, olha o sexo do meu filho, que eu vou fazer um enxoval, vou escolher menino e menina, você vai lá dentro e põe dentro da sacola que eu não sei o sexo ainda. Então, você estabelece ali uma relação de confiança. E isso vai trazer também a fidelização, né, que é o que a gente mais busca. Então, acho que se eu puder dar essa dica, né, em relação a conversão, é como você vai criar essa conexão e a partir daquela conexão, aquela venda vai ser convertida. Não esqueça de meta. A gente tem o ticket médio diário lá, então todos os dias a supervisora traz o ticket médio e ganhou o ticket médio no cofrinho. R$10, R$15, na sexta-feira vai lá no caixa e saca o dinheiro da semana. É aqueles R$50 que aquele funcionário põe no bolso, vai ali beber uma cervejinha, ou vai ali comprar uma coisinha que não compraria com salário. Então a gente vê que esse ticket médio é uma cenourinha que funciona muito bem também. E Ramés, no teu caso, com Luz da Lu e Plié, né, marcas de bastante desejo, né? Como que vocês têm usado a vendedora, empoderado a vendedora também para trabalhar, principalmente o WhatsApp e esse relacional mais de moda? Bom, nessas duas marcas a gente diz que nós não temos vendedores, né? Nós temos as consultoras, porque no caso da Plié, nós temos 3 linhas de produtos que são muito fortes, que é a lingerie, a linha fitness e o pós-cirúrgico. Para quem faz algum tipo de cirurgia, nós temos todos os produtos. E essas vendedoras, que nós chamamos de consultoras, elas precisam ter um treinamento muito forte, que a marca provê, e também ela acaba interferindo na decisão da consumidora, né? Ela chega a entrar no provador junto com a pessoa, sabe? Mede a pessoa, então sugere as coisas. Então, esse ponto de treinamento e esse atendimento personalizado é muito forte e precisa ser, senão você acaba perdendo uma venda, né? A Luz da Lu é mais simples, que é um calçado, mas também o cliente sempre pede opinião, então se torna consultoras e não apenas vendedoras, né? Ótimo. E agora indo para um pouco para o nosso desafio, né? Puxa, conseguimos atrair o cliente, foi lá na loja, a vendedora já está com o ticket médio, ela sabe o que é o ticket médio, já melhorou a conversão, e aí a gente ainda esbarra naquele grande desafio de, né, fazer a cliente voltar a comprar, né? Você faz um ótimo trabalho de aquisição, conseguiu melhorar a conversão, mas o cliente está com dificuldade, né? Tem muita marca hoje, né? Hoje second hand é isso, está crescendo, o mercado inteiro está crescendo, mas tem um monte de lugar hoje em dia de second hand, desde o online, que a pessoa está sendo provocada, outras redes expandindo, né? Como fazer com que esse consumidor volte a comprar, eu acho que é um desafio importante, né? Então, lembrando desse indicador, eu sempre trago, porque a primeira coisa que eu gosto que vocês, franqueados, façam sempre é pedir para o time de gestão de vocês, né, a pessoa de marketing, ou vocês mesmos, né, pegarem nos últimos 12 meses e ver a quantidade de tickets, ou seja, de vendas por CPF ou celular, né, para vocês entenderem quantos % dos clientes que compraram nos últimos 12 meses compraram só uma vez. Vocês vão ficar bem impressionados com esse número, né? É um número que normalmente tende a ser 50%, 60% dos clientes só compram uma vez. E a gente tem que ter estratégias muito claras e determinantes ali, né? O que eu estou fazendo para mudar esse ponteiro? Porque se eu gasto a energia do meu time treinando na conversão, gasto energia botando lá o Instagram, virando influenciadora da cidade, né? O que eu estou fazendo taticamente também para fidelizar? Então, a ideia desse último bloco é a gente detalhar um pouquinho mais esses desafios, né?
No caso de Bibi Calçados, vocês têm uma sorte que é a pessoa que compra um calçado infantil, né? O pé cresce, graças a Deus, né? Graças a Que Deus. aí faz com que ele precise voltar a comprar. Mas como que você amarra essa história para ele voltar a comprar na Bibi Calçados? Olha, eu vou te falar uma coisa. Uma criança que calça Bibi é muito difícil ela trocar. Sabe? O conforto do calçado. É um calçado feito para criança. Não é um calçado que foi feito para um adulto que eu diminuí o tamanho. Não. É um calçado feito para criança. Pensado no conforto, na saúde, na tecnologia envolvida. Todo voltado para a criança. Então, a criança que usa Bibi, a gente vai até o 37. Quando eles chegam no 37, tem criança que fica desesperada. Porque o que eu vou fazer? Eu não vou mais calçar Bibi. Então, a criança que calça Bibi, ela sabe do conforto, sabe da qualidade, sabe que é um produto que não é tóxico. Né? A criança pode lamber o calçado inteiro, não vai ter nenhum problema. Então, a gente trabalha muito com plataforma de mensagem. Né? Então, com 6 meses, a gente sabe que já passou o pezinho da criança, que já está para perder o calçado, a gente manda mensagem falando, passa aqui na loja, vem, você nunca mais apareceu, vem pegar um balão, uma tatuagem, chegou tatuagem do Stitch, da Minnie, do Mickey, passa aqui na loja. Não simplesmente para vender o calçado, para a criança ir na loja, brincar, sabe? Conhecer o que tem de novidade. E é natural a criança volta, compra e não quer mais tirar do pé. Isso é importante. Eu hoje de manhã fiz uma entrevista com a diretora de marketing da ReHap e ela trouxe uma questão que eu achei muito interessante, de trabalhar a parte de comunidade. E aqui eu acho que queria entender um pouquinho também de Cresci e Perdi, mas o que eles fazem lá? Né? Eles têm, por exemplo, o cliente que comprou Hot Wheels. Né? E todo mês eles têm um encontro de pessoas que compram Hot Wheels, para eles, principalmente os meninos ali, poderem trocar os carrinhos, né? Então, eles hackearam um pouco dessa ideia de tipo, cara, os meninos já trocam os carrinhos, ou tem lá o Pokémon, as cartas do Pokémon, e eles estão usando a loja, né, como essa comunidade mesmo, né, de levar a pessoa para dentro, ponto de encontro, para ter as trocas e tudo mais. Em Cresci e Perdi, né, o que você está vendo também para acompanhar essas comunidades? Porque tem várias marcas que vocês vendem, vários tipos de mães, né? Talvez tem mães que gostam mais de uma leitura e talvez pode ser um workshop de leitura para as mães. Enfim, vocês já pensaram em coisas nesse sentido mais de experiência em loja? O que a gente mudou muito ao longo desses anos, né? Eu estou quase 5 anos na Cresci e Perdi, levei a Cresci e Perdi para o Rio de Janeiro, é justamente as campanhas, os eventos. Então, toda vez que você faz um evento de Hot Wheels, você conecta ali um evento de enxoval, um evento de Melissa, adoro o Bibi, tá? Quando chega a Bibi, chega impecável, desapego, consigo vender, revender 3, 4 vezes, porque são produtos de qualidade. Uma mãe que ama Carters, ela tá ali batendo ponto. Então, os eventos semanais fazem com que eu tenha recorrência. Então, ela tá ali para comprar uma Carters, aí na semana seguinte tá para fazer um enxoval, aí o filho cresce. Eu tenho a mesma facilidade da Carmine, que é justamente o filho vai crescer e vai perder. Então, ela vai desapegar. Como eu faço com que ela vá mais vezes na loja? Então, a estratégia de você manter o seu negócio sempre com novidades e não pontuais, mas campanhas específicas que você viu que deu certo, você linka ele, já que eu estou indo ali, eu vou aproveitar. Então, semanalmente, eles já acostumaram. E como eu tenho 3 redes muito próximas, 3 lojas muito próximas, eu tento entender essa energia para que ela vá nas 3 lojas. Porque no meu caso, ela vai achar desapego único. Então, uma cliente pode rodar as 3 e depois ela vai ali e faz um botox na faixa harmônica. Então, eu fecho o final de semana, o ciclo. Boa. Então, eu acho que aqui é um insight importante, né? Pensar nos eventos e calendários para dentro da loja. E não também depender só de Black Friday, Natal, Dia dos Pais, né? Pensar quais ações que interessam a tua rede de comunidade. E claro que família talvez é um pouco mais fácil, mas eu acho que tem muitas oportunidades para serem pensadas para ter esse elo, porque as pessoas gostam de ir ao shopping passear, né? Pô, se ela tiver às vezes uma ideia um pouco a mais ali, né, para fazer ela ir à loja, muda o jogo, né? Pensando o que vocês estavam conversando, vai lançar tal filme, tá vindo aí 50 anos de Hello Kitty, de repente vem Divertidamente. Aí você pega no seu calendário na sua região, lá na Barra sempre tem o Disney on Ice. Aí eu faço o Mundo Disney um dia antes, para as meninas irem lá e comprar fantasia. Então você está conectado com a comunidade, entender o que a mídia está trazendo em cinema, em evento, em personagens e necessidades. Eu levo personagens, mesmo fora do Dia das Crianças. Então eu vou fazer um dia de heróis, eu levo lá o Homem-Aranha ou algum filme que vai lançar.
vira uma experiência, muito mais do que só a compra, né? Eu gosto muito também, levando para um outro exemplo, a Adicus faz um trabalho muito legal. Eles têm nas lojas aquela cadeira de experimentação. E aí, para fidelizar os clientes para voltar para comprar na Adicus, eles mandam o WhatsApp falando, ó, consegui para você uma sessão facial, enfim, com vitamina C, que é o produto que eu comprei, por exemplo, né? E aquilo sempre quando eu recebo, eu falo, puxa, cara, me dá muita vontade de ir no shopping, porque eu sei que, claro que eles querem vender algum produto e tá tudo bem, mas eu vou ter um benefício ali, algum serviço que eu não tenho em outro lugar, né? Que eu não tenho no e-commerce, que eu não tenho em outra loja, porque é a loja que eu compro, né? A gente teve um evento do Stitch, né? Teve o lançamento do Stitch, a Bibi fez o tênis do Stitch, com parceria com a Disney, e a gente fez um evento do Stitch. A gente convidou alguns clientes, né? Não daria para convidar todo mundo. Nossa, a gente recebeu muita reclamação. Todos os clientes do mundo queriam estar presente, entende? E aí A gente fez uma sessão de cinema, a gente levou para dentro do cinema, sabe? Mas foi muito legal. E eu prometi para todos que eu ia fazer outra sessão para convidar todo mundo. Boa. E, obviamente, em fidelização, cashback tem sido uma iniciativa bastante importante na maioria das marcas de vocês. Para vocês terem ideia, né, em Puquê, né, nesse ano a gente já trouxe mais de 12 milhões em receita incremental com cashback na rede como um todo. E ele é uma alavanca bastante importante para resolver esse problema de primeira compra, né? Rames, na tua experiência aí dentro das marcas que você atua, né, o que tem ajudado vocês na estratégia de fidelização? Bom, além dos cadastros de CRM, né, a gente tem fortemente na Crocs uma parceria muito grande com as licenças, todas que elas comentaram. Então isso faz com que o cliente volte para a loja, sabendo que vai ter um lançamento de um filme que tem um calçado atrelado à mesma licença do filme. E a questão que a Carmine colocou sobre o infantil, a Crocs ela mantém o seu consumidor infantil até hoje. Então, a criança de 15 anos atrás, ele continua comprando produtos até hoje, porque a Crocs ela sempre focou em conforto. Só que hoje em dia, a Crocs não é mais uma marca só de conforto. Ela é uma marca de desejo e há 2 anos seguidos, ela já subiu no ranking de uma pesquisa mundial que ela está em 6º lugar como marca de calçados, como desejo de calçados, né? Então isso tem ajudado bastante. Um exemplo que a gente tem foi a licença do McQueen, que a gente tem fila de espera para chegar ao calçado. Teve uma pessoa que chegou numa das nossas lojas e comprou todo o estoque para revender na internet, para você ter uma ideia. Então a licença é muito forte, a Puquê também trabalha com a parte de licença, e a gente aproveita todos esses clientes que têm esse desejo e faz a lista usando os cadastros do CRM e provocando que eles voltem para ter os brindes, os cashbacks, e acaba sendo uma fidelização com tudo isso. Exato, eu acho que a NRF desse ano falou muito sobre 2 coisas, né? Primeiro, back to the basics, ou seja, fazer o básico bem feito. E pode parecer óbvio, né, para vocês que são multifranqueados e tudo mais, mas hoje a gente vê ainda muita loja tendo pouco cadastro. Significa que 20%, 30% dos clientes que compram são identificados, né? Hoje, as nossas melhores marcas, 80%, 90% dos clientes têm o cadastro feito, né? E a partir disso, a gente consegue entender esse comportamento, né? Qual que é o cliente que comprou a linha do Stitch, por exemplo, no ano passado e vai ter uma nova versão esse ano, e a gente joga isso na mão do vendedor, né? Ou cria um cashback para aquela semana, né? Então isso é super importante, a gente pensar em dado cadastral, que é quem está comprando, dado transacional, que é o que aquela pessoa comprou para eu poder mexer nesses comportamentais que vocês estão colocando, né, de comunidade. Então o primeiro ponto da NRF foi muito isso, e o segundo foi comunidade. Acho que vocês falaram bastante aqui hoje, né, de pensar nesses grupos de cliente, né, e ativar eles, poxa, no licenciamento que vocês usam muito, né, para fazer o cliente voltar ou num evento ou num pré-lançamento. Então, aqui são insights importantes, tá? Queria aproveitar os últimos minutinhos para cada um de vocês dar uma dica tática, aí uma dica para quem está ouvindo a gente, do que vocês fariam aí para aumentar o faturamento da loja, olhando ou aquisição, conversão, fidelização, quais desses desafios e uma dica que vocês sugerem aí para o pessoal. Você falou ali no começo como está caro e como vai ficar mais caro ainda, né? Colocar marketing na internet, no Instagram.
A minha dica, e eu falo para todos os franqueados, abram o Instagram de vocês, coloquem a cara de vocês, a marca de vocês, aprendam a vender a marca de vocês. Nós temos que ser o primeiro vendedor, sabe? Como é que eu vou cobrar da minha vendedora vendas se eu não sei vender o meu produto? Então, abra o Instagram de vocês, venda o produto de vocês, se venda e venda a sua loja, a sua marca. A Marina faz isso muito bem. Excelente. Né? Tô me inspirando aqui nela, né? E estou tentando, assim, é um desafio. Fazer todo dia é um desafio. Mas sempre tem coisa nova na loja. Mas sempre tem retorno, coisa, né? E você não tem tem que pagar retorno, para o meta. tem retorno muito rápido. E a gente não fica esperando só marketing da franqueadora, né? E é um marketing, assim, de produto, não é um marketing de pessoa. E é muito caro a gente contratar digital influencer. Então, a gente tem que virar o nosso digital influencer. Essa é a dica. Marina, e do seu lado? Eu vou bater na jornada, gente. Foquem na jornada do cliente. Vê se do momento que ele é atraído na internet, quem é a carinha que está na rede social, qual é o produto que trouxe aquele engajamento de stories, né? Em 50%, eu olho o engajamento de stories todos os dias nas minhas 6 redes sociais, para entender o que está atraindo. Segundo, ele chegou na loja, tem que ter uma continuidade. Não adianta eu estar lá, tipo, oi, gente, bom dia, nananã, e chega na loja, todo mundo de cara fechada, sem saber o que tem ali. Tem que ter uma continuidade naquela comunicação. Então, o cliente está sendo recebido da entrada até a saída, ele está passando pelos pontos estratégicos, ele está conseguindo criar conexão ali, porque aí ele vai não só converter, como também se fidelizar. Então, eu bato na Disney, porque a impressão que eu tenho quando a gente vê a Disney, quando a gente vai à Disney, é uma experiência muito agradável. Você pode estar cheio de problema, noite mal dormida, um monte de filho, dinheiro faltando. Parece que você entra, oi, tudo bem? Como que você tá? Que bom que você voltou. Quer que eu te leve para aquele Crocs que você adora? Adora a Crocs também, tá? Quando chega o desapego da Crocs, eu amo, porque fica lá, olha, dura, eu compro, revendo. E aí ele leva, ele conhece o que aquele cliente tá indo buscar. Ele fala, nossa, ele lembrou de mim, ele sabe do que eu gosto. Então, o que eu treino muito com as meninas e com todo o atendimento vocês têm que ser a minha continuidade aqui. Por isso que é importante o dono ou o gerente tá ali como referência, porque eles vão voltar, vão converter e vão voltar por causa do atendimento. Excelente. Rames, e para finalizar? Bom, eu recomendo que utilizem bastante as redes sociais dos shoppings, que os shoppings eles dão muitas mídias gratuitas para a gente tem que explorar essa linha de trabalho com eles, né? Os shoppings hoje estão focados em trazer uma parte de serviços e alimentação um pouco mais qualificada aos shoppings, que atrai o público, e a gente tem que aproveitar esse fluxo que o shopping traz e reverter e fazer a conversão. Claro, mas você tem que ter uma equipe bem treinada para absorver tudo isso. E, além disso, nós trabalhamos fortemente hoje com os grupos de WhatsApp, principalmente em cidades com menos fluxo. Então, uma cidade de interior, que você está meio isolado, mas tem vários condomínios, você cria os grupos e até faz a entrega para eles dos condomínios, né? Utilizando os correios até. Boa. Entendeu? Pessoal, última dica para vocês. Quem quiser... vai ser difícil. Não, vai conseguir. Olha aqui, a gente vai ganhar aqui. Vocês ganharam R$250 em Vale Bônus. Tem que passar no stand da CRM Bônus, que vocês vão entender, porque não deu para falar aqui. Mas passem no stand que eu libero o crédito para vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.